Romanos capítulo 12, versículo de número 11. Glória a Jesus. Pode fechar, amém? Diz assim a palavra do Senhor: não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servir ao Senhor com alegria, alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Se aceite, glorificando o Senhor com palmas de vitória esta noite. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus amados, o texto que nós mencionamos aqui esta noite, o nosso irmão apóstolo Paulo, ele veio trazer uma palavra de motivação para os nossos irmãos que eles se encontravam em um momento de grande adversidade, guerras que com certeza não chega próximo a nós, né, irmãos? Os nossos irmãos, eles estavam, os que habitavam em Roma, eles estavam passando uma perseguição tão grande, amados, tão terrível. Muitos eram queimados, muitos eram torturados. E nosso irmão apóstolo Paulo, ele se encontrava aprisionado, e dentro da prisão nosso irmão ele trazia mensagens, e essas mensagens eram para que a igreja do Senhor, que habitava em Roma, não viesse a esmorecer, a desanimar. E nosso irmão apóstolo Paulo, ele vai dar algumas dicas de como era para que os nossos irmãos em Cristo eles prosseguissem na caminhada. Porque há critérios, amados, na caminhada. Não é simplesmente a gente caminhar para a igreja, não é simplesmente conhecer a palavra, não é simplesmente, amados, eu conhecer Gênesis, Apocalipse, não. O reino ele se encaixa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um conhecimento aqui, um conhecimento ali, uma libertação, uma transformação. Algo novo do Espírito na minha vida precisa nascer a cada momento. E a preocupação de Paulo é que os irmãos eles perseverassem. E essa palavra perseverar, no sentido de continuidade, no sentido de que não venha um esfriamento sobre os irmãos. Porque, amados, pare para pensar, se nós, com as nossas guerras, às vezes nós queremos desanimar, e às vezes a gente não encontra ninguém para trazer uma palavra para a gente. Hoje a gente já tem aonde recorrer. Hoje você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, alguém manda uma mensagem para você abre a internet, você vê uma palavra, ouve uma pregação, tem gente até que deixa de caminhar para a igreja para ficar congregando em casa, vendo o vídeo. Então, hoje para nós tudo é mais fácil, tudo é mais fácil. Infelizmente, o tempo da graça, muitos estão desperdiçando essa graça que está sendo liberada para a igreja. Nós temos a oportunidade, irmão, de cada esquina ter uma igreja. Nós temos a oportunidade hoje de ouvir a palavra a qualquer momento. Dormir, ligar o radinho e ter alguém que está orando pela sua vida de madrugada. Mas os nossos irmãos, eles não tiveram esse privilégio. Mas houve alguém que se dispôs, que foi o nosso irmão apóstolo Paulo. E mesmo ele se encontrando na condição de passar o que eles estavam passando, ele tinha uma palavra para aqueles que estavam, talvez não maduros na fé. Mas dentro do coração desses irmãos, havia o desejo de servir ao Senhor. É aí que mora o segredo. O desejo de servir a Deus.
eu continuar a fazer aquilo que o Senhor tem a fazer na minha vida. E Paulo lhe fala algo interessante, ele diz assim: não sejais vagarosos no cuidado. Vagaroso, negro. Cuidado de quê, pastor? Cuidado das coisas espirituais. Cuidado da vida espiritual. A nossa vida espiritual, amados, é algo muito importante que a gente precisa zelar todos os dias. Todos os dias nós precisamos buscar um pouco mais. Quando a gente observa o tempo que nós estamos caminhando, a gente vê que tudo está tão corrido. Tudo está tão corrido, igreja. A gente se levanta, toma um café, a gente vai fazer as coisas, daqui a pouco está almoçando, quando vai ver já está vindo à tarde, e daqui a pouco já está anoitecendo, agora nós estamos aqui, daqui a pouco vai chegar a madrugada. E às vezes na correria do dia, a gente acaba deixando de priorizar o Senhor. E o que eu acho interessante, igreja, que nesses últimos dias, as distrações que o mundo nos traz, ela tinha o foco da gente olhar para o Senhor. Os nossos irmãos, eles, por viver um tempo em que tudo era mais difícil, a sua distração, ou seja, o seu entretenimento era Deus. Quando o entretenimento daquele povo era Deus, eles buscavam o Senhor, amado, como se fosse a última coisa que eles tinham, e era realmente. Porque eles estavam em uma condição que eles sabiam que iam ser mortos por amor a Jesus. Eles estavam ali aprisionados em Roma, e eles sabiam que dali eles não podiam sair, a não ser que o Senhor tivesse um propósito na vida deles. E aí a gente se depara olhando para a Bíblia que uns morreram, sem ter visto a promessa se cumprir. Aí é Deus, a Bíblia diz isso. Alguns morreram e não viram a promessa se cumprir, diz a Bíblia. E eles viram para longe, agora eles estão vendo de longe, ou seja, de um outro local. Eles estão agora com o Senhor e estão contemplando agora a promessa que havia de se cumprir na vida deles. Como, por exemplo, Abraão. Ele observa e vê que a promessa que estava sobre a vida dele, da sua descendência ser tão numerosa, se cumpriu. Só que enquanto ele estava aqui na terra, ele não viu isso. Então percebe, igreja, que esses irmãos aqui, Paulo se preocupava que eles tivessem fervor no Espírito. É justamente nesse ponto em que o inimigo ele tem lutado para que a gente venha desanimar. Se dentro de nós o nosso espírito está abatido, logo vem para fora como está dentro de você. Se o teu espírito ele está abatido, a alma abatida, logo não tem como a gente comprar ânimo, a não ser que a gente busque a face do Senhor. E no momento que eu busco a face de Deus, o Senhor ele vai me levantando e vai me renovando e vai me enchendo da sua graça. Era isso que a igreja fazia. Quanto mais a perseguição chegava, mais eles oravam. Quanto mais a guerra era travada, mais eles clamavam a Deus. Eu achei interessante a Deus falando acerca da mulher que disse: não adianta orar, louvado seja Deus. E quanto mais, amado, vem a perseguição, que quanto mais a gente clama, mais o Senhor ele age. Quanto mais a gente desce na presença do Senhor, mais o Senhor ele opera naquilo que é impossível aos nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas para que isso venha acontecer, o Senhor precisa, eu preciso, nós precisamos deixar o Senhor trabalhar de dentro para fora. Por quê? Paulo ele estava arriscando a sua cabeça. Ele estava mandando mensagem para os irmãos: olha, se alegre na perseverança, seja paciente na tribulação, seja fervoroso no Espírito, serve ao Senhor com alegria.
adiantaria, mas se dentro deles eles não quisessem fazer assim, de nada adiantaria a palavra que Paulo estava dizendo. A mesma coisa é conosco, amado. Pode vir alguém usadíssimo, pode vir alguém, amados, que custa fogo, que marche, que dê lugar na terra, que enche a igreja. E alguém diz assim: eu vou lá porque tem uma palavra para mim. Louvado seja Deus. Mas se dentro dessa pessoa não tiver o desejo de servir ao Senhor, o prazer de buscar a Deus, de nada adianta. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, pastor? Porque os nossos irmãos, eles estavam passando pela dificuldade, mas dentro deles eles precisariam entender que se eles largassem o Senhor, amados, para eles já tinha acabado tudo. E se eles continuassem a servir ao Senhor, Deus mudaria a sua história. E qual era a preocupação deles, pastor? E a preocupação de Paulo era principalmente a salvação. A preocupação de Paulo era que eles não decaíssem espiritualmente a tal ponto deles perderem a salvação. E é isso que nós precisamos entender, igreja. Ontem eu estava trazendo uma palavra numa congregação, e assim como a gente prega, a gente observa que quando o Senhor tem uma palavra pesada, irmão, é tão triste ver isso. Você vê as pessoas não recebendo a palavra com amor, mas você vê já as pessoas com o semblante fechado. Você pega a palavra, a pessoa fecha o semblante. Você está fechando o semblante para mim, você fecha o semblante para Deus. A palavra de Deus, o que sai é o que está escrito. E a gente observa que ultimamente, amados, o povo do Senhor tem ficado tão redio com a verdade. Você não pode falar a palavra, você não pode pregar a palavra na essência, e você vê o ódio das pessoas. Aí eu pergunto: onde que está o Espírito Santo na vida dessa pessoa? Que ela é tão cheia quando fala em línguas, que ela é tão cheia quando está com o microfone, que ela é tão cheia quando tem pregador usado, mas quando não tem pregador usado, ela se encontra vazia. Que essa mesma pessoa não consegue ter força para suportar a caminhada. Cadê o Espírito Santo na vida dessa pessoa? Que dizendo o Senhor, Ele não pode falar um pouquinho mais forte para a gente se despertar do nosso comodismo, e Deus tem que aceitar o meu jeito, eu não posso aceitar o jeito de Deus. Eu creio que Deus tem que se dobrar a minha vontade, eu não posso me dobrar o que o Senhor fala na palavra. Eu me lembro que eu estava pregando e eu vi um irmão, parecia aqueles búfalos do Marajó, olhando com a cara assim para mim. Eu fico olhando essas coisas. Eu digo: Senhor, como é que está o teu povo? Se fosse mentiroso, pregando a verdade, o sorriso estava bem aqui. Mas a gente prega a palavra, a gente já sai como frio, gelado, o santarrão, o pastor que é o certinho, mas tem que ser certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a gente se preocupa com as almas. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele se preocupava com a sua igreja. Por onde ele passava, ele pregava a palavra. Por onde ele andava, amados, ele trazia a salvação, a palavra de salvação, para que aquelas almas que não tinham Bíblia como a gente tem, elas não decaíssem espiritualmente. E hoje mesmo, tendo a Bíblia, muitos estão caindo. Ou até têm a Bíblia e mesmo assim continuam caindo. Porque não basta eu conhecer a palavra, eu tenho que viver a palavra. Muitos estão há anos e anos caminhando, mas ainda continuam do mesmo jeito. Muitos estão parando pelo caminho, e a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse que vai ser salvo. Louvado seja Deus. Não precisa você correr, basta você não parar. Não precisa você ser desesperado. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, continua caminhando devagarzinho, mas prossiga, sem abaixar a cabeça e aguarda, porque o Senhor, em breve, o Senhor pode mudar a situação. Só que querido, uma coisa: o Senhor, Ele trabalha na nossa vida enquanto o nosso coração está redio. Enquanto a gente está com o coração redio, batendo o pé, dizendo: Deus, eu sou dizimista,
evangelista. Senhor, eu vou para o culto. Senhor, eu vou para a consagração. E quando a gente tem essas frases para argumentar diante de Deus, Deus ele se mantém resistente. E Deus ele se coloca, amado, como uma coluna. E essa coluna não arreda enquanto a gente não se humilha. É por isso que lá em Tiago a palavra vai dizer que o Senhor ele ama o humilde, mas ele resiste ao soberbo. Quanto mais o homem ele fica arrogante, mais o Senhor ele freia o homem, mais o Senhor quer o ser humano. Mas quando chega o momento em que a pessoa diz: Senhor, eu não sou nada, só o Senhor sabe. Senhor, eu não posso, mas tu pode. O Senhor é abissal dos céus e ele muda a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vindo, amado, que a gente somos servos do Senhor. Deus não é nosso empregado. Deus não está aqui, amado, para fazer tudo que a gente quer. Preste atenção nessa palavra. Deus ele chama nós como servos e mordomos do seu reino. Mordomo do que, pastor? Mordomo daquilo que o Senhor colocou na sua mão, assim como ele colocou na minha. Ele colocou na sua deveres e obrigações para você cumprir a vontade do Senhor. Por quê? A Bíblia diz que vai haver uma prestação de conta, igreja, e nós estamos aqui servindo ao Senhor. O que nós vamos dizer quando o Senhor perguntar: por que ele parou? Eu vou dizer: Senhor, eu parei, eu estava desanimado. Senhor, parei por causa disso, por causa daquilo. Não tem justificativa diante de Deus. Aqui a gente tem justificativa, mas diante do Senhor, irmão, ninguém vai se justificar. O trabalhar começa aqui. O coração quebrantado começa aqui. A mudança tem que começar aqui. E toda vez que eu me encontrar rendido na presença do Senhor, irmão, só dá para nós. Você já viu algum arrogante? Deus lhe abençoe. Eu nunca vi. Eu vejo arrogante e ímpio prosperar, mas arrogante crente não. Eu vejo Deus quebrar. O soberbo, o exaltado, aquele que acha que sabe tudo, esse daí eu só vejo Deus quebrar. Aquele que faz cara fechada, aquele que faz, se prende nas coisas do Senhor, esse tipo de pessoa só vejo Deus quebrar. Mas observe, aquele que serve o Senhor com alegria. O nosso irmão Paulo diz: alegrai-vos na esperança. Qual a esperança, pastor? Deus ele prometeu algo para você também. Te alegra pelo que ele prometeu. Para de olhar para a tua direita, para a tua esquerda, para de olhar para o problema, porque se a gente olhar para o problema, a gente fica doente. Para de olhar que o tempo está passando e fazer que nem a mulher de Abraão, começar a deixar de ver o que o Senhor prometeu. E depois ficar zombando da promessa do Senhor e da cobra duramente. Mesmo o Senhor cobrando da mulher de Abraão, o Senhor abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o que eu devo fazer? Te alegra. Alegrar com quem, pastor? Se eu estou triste, busca a presença de Deus para você encontrar a força dele. Te alegra na presença do Senhor. Você está desanimado, coloca o louvor na tua casa. Você está cabisbaixo, vai ler a palavra. Você está sem força, dobra o teu joelho e fica somente chorando na presença do Senhor. Às vezes a gente chora para o homem não tira dor da alma de ninguém. O homem não consegue tirar a amargura, o sufoco que fica dentro da nossa alma no momento da angústia. Por isso o salmista diz: quando eu estava em angústia, eu clamei no Senhor meu filho. Do seu santo monte, Deus ouviu o meu clamor. A própria Bíblia diz: me invoca-me no dia da angústia e tu me glorificarás. No momento da angústia, a gente fica humilde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entende, igreja? Deus está preparando nós para subir para o arrebatamento. Jesus está às portas. Jesus está chamando o seu povo. Jesus está despertando a sua igreja. Seja paciente na tribulação, pastor. Aí o negócio pegou. Eu não tenho paciência para nada. Peço escudo do Espírito Santo.
Estava pregando ontem. Uma das coisas que eu falei foi a seguinte frase: disse, irmão, para quem está embaixo, que é as ovelhas, é mais fácil. Para nós que estão aqui no altar, a gente olha e não ganha nada. A gente olha para os outros e Jesus abençoa os outros. Sabe o que a gente ganha? Às vezes, a maioria das vezes, provação. Mas o Senhor é aquele que cuida. Você já pensou se a gente fosse amargurado de alma? Amargurado de alma, zedo, servindo ao Senhor. E o Senhor colocasse almas e dissesse: Senhor, não quero saber de orar com ninguém. Será que Jesus vai levantar essa pessoa? Mas Jesus levantou a mim e a você dentro da nossa família como exemplo. Aqui é o pastor, mas dentro da sua casa você é o líder. Dentro da sua casa é você que é o sacerdote, a sacerdotisa. É o canal para a tua família ser alcançada. Em Roma era Paulo. Os irmãos estavam sofrendo. Os irmãos estavam aflitos. Os irmãos estavam em perseguição. Mas sabe o que eles faziam? Eles morriam sendo queimados, louvando a Deus. A gente não consegue nem pegar uma queimadura lá que está dando comigo. Está reclamando. Louvado seja Deus. Se tropeçar, já está dizendo, mas que luta. Ó vida, ó céus. Isso é prova, ainda profetiza a vida. Isso é prova. Louvado seja Deus. Só que Jesus, ele prova a gente nas pequenas coisas. Quem prega que diz que a sua vitória está te enganando, porém o Senhor muda a tua história. Só que o Senhor ele prova a nós. A Bíblia diz: em tudo justo é provado. Em tudo, até no nosso jeito de ser, principalmente. O Senhor ele prova o seu povo. Ele estava provando nossos irmãos de igreja, e ele está provando a igreja nesses últimos dias. E o que é mais triste é que a gente vê que, em vez do povo avançar, o povo recua. Em vez de continuar a caminhada, desanima. Tem força para tudo, mas não tem força para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns de nós superaram o mundo, irmão. Eu, graças a Deus, passei por isso. Mas a pessoa se empenhava, você abre a festa, ia, depois do trabalho, quebrado. No outro dia estava lá cedo, chamado, com a cara toda azeda, amassada, mas estava lá para trabalhar cansado. Mas para o Senhor a pessoa não se esforça. A pessoa ia doente, a pessoa ia trabalhar com fé, a pessoa só faltava trabalhar no reino, com um soro pendurado no braço, mas estava lá. Mas para o Senhor é muita barreira, é muita dificuldade. Louvado seja Deus. E mesmo assim é incrível que a gente quer que Deus mude a nossa história. Como é que o Senhor vai mudar a nossa história se a gente faz tudo para Deus de boa vontade? Aqui a gente não é perseguido, irmão. Ninguém matou ninguém, aqui é fogo. Eu pelo menos não tenho notícia de ninguém morrendo fogo, aqui é pai. Perseguição. A gente passa nossas guerras espirituais. Mas o Senhor tem dado vitória para nós. Deus tem sustentado o seu povo. Deus tem agido na sua vida. Deus tem cuidado, igreja. Você tem, com certeza, se não tem almoço, tem a janta. Você tem roupa, você tem teto, você tem tudo. Tem pessoas que recebem lá. Estava ouvindo um testemunho de uma pessoa que está. Vamos fazer uma visita. Eu, o pastor e o meu, quando a gente chega lá. O homem estava de fábrica. Quando nós fomos lá para aquele homem, o Senhor abriu a palavra, o pastor meu abriu a palavra, quando foi a palavra que foi dada, foi a mesma palavra que a mulher dele. Deus revelou para ela. E aí o homem recebe vitória, recebe um valor, mas estava reclamando. Meus irmãos, tem pessoas que têm tudo, minha pastora, mas parece que não tem nada. Não consegue ser grato ao Senhor. Não consegue agradecer a Deus. Não é feliz pelo povo que tem. Nunca mais chega para agradecer. Todo o tempo reclamando, todo o tempo questionando com as pessoas que ganham auxílio, ganham a cesta básica, ganham isso, ganham aquilo. Mesmo assim a pessoa não tem felicidade.
Mas você vai ver, é infiel com o Senhor, é infiel com Deus. Só tem para reclamar do Senhor, ninguém questiona, você só prova a verdade, eu vou infiel no dízimo. Louvado seja Deus. Toda vez que a gente fecha o nosso coração para o reino trava para nós. Você já percebeu isso? Toda vez que a gente se trava para Deus, o reino se trava para a gente. Preste atenção nisso. Toda vez que o nosso coração se fecha para alguém, o Senhor também, Ele retém aquilo que Ele entregar. O Senhor, Ele tem um princípio na sua palavra, né? Dar e receber. Pastor, é só dinheiro? Não. Se tu tiver uma comida pouca e alguém bater na tua porta e você rachar aquele alimento, o Senhor vai multiplicar depois que eu já vi isso. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é fiel para aquele que serve ao Senhor de oração. A palavra do Senhor essa noite fala, amados, sede fervorosos no Espírito. Precisa ter esse fervor, esse desejo. Precisa ter, amado, essa chama dentro de nós. A igreja que tinha desejo por Deus, a igreja que vinha para o culto com alegria. Hoje as pessoas dizem, meu Deus, mais um dia de culto. Quando ela sai do culto, ela diz que é livre, eu vou embora para casa. Mas se fosse lá, não vou dar um sorriso, a melhor roupa, o melhor perfume e o dinheiro, as penas para dar no satanás. Você já observou que lá no mundo a pessoa paga para ir para o inferno, a pessoa paga para fumar para ir para o inferno, a pessoa paga para beber para ir para o inferno, a pessoa paga para se prostituir para ir para o inferno. Aqui na casa do Senhor tem cura e é de graça. Aqui na casa do Senhor tem alegria. Louvado seja o nome do Senhor. É tudo de graça. Louvado seja Deus. Deus que dá cura para o seu povo. Aqui é um lugar de cura. Mas você percebe, irmão, que a gente é tão fraco, a gente não está repreendido. Algumas pessoas são tão fracas, irmão, que Deus está trazendo a solução aqui. E aí a gente diz assim, eu vou parar. Se você está no lugar da solução, você está no lugar dos médicos e dos médicos, por que desanimar? Certa feita, a pastora, numa consagração, ela estava passando mal e ela pegou, assistiu aquele tapete. Uma vez eu fiz isso, irmão, acabei pegando no sono na consagração. Foi muito forte. Ela se joga aqui no tapete, começa a clamar. Quando ela se levanta, irmão, o Senhor havia curado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amado, Ele conhece o coração daquele que serve ao Senhor. Eu quero dizer para você, você tem motivo de sobra para se alegrar com Deus. Porque enquanto a gente está aqui nessa terra, falhando com Deus, o Senhor está dando mais uma oportunidade. Enquanto a gente está batendo o pé, parece criança animada, o Senhor está dando mais uma chance para a gente, irmão. E você observa que mesmo na nossa rebeldia, o Senhor vem, Ele dá vitória, Ele traz paz ao nosso coração, Ele alegra o nosso coração, a gente chega triste. Daqui a pouco, quando acaba o culto, a gente está alegre. E aí fica aquela conversa, no final do culto, o irmão se alegrando, conversando, em comunhão com o outro. Você já prestou atenção que às vezes a gente chega quebrado na casa do Senhor, mas quando a gente sai daqui, irmão, eu pelo menos sinto isso. Eu sinto, amado, algo gostoso quando estou na casa do Senhor, porque aqui é a fartura de alegria, amados. Então, esse Deus é digno de que você sirva o Senhor de todo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja paciente na tribulação. Cada um de nós é que temos guerra, meu irmão. Mas você não está só. Tem pessoas que estão passando por guerra aí sozinhas. O ímpio aí se matando, tirando a sua vida. Não tem ninguém. Tem Deus, mas ele optou escolher perder a sua vida, tirar a própria vida. E aí conosco diz a palavra: o choro dura uma noite, mas de manhã vem a alegria. A gente dorme com a cabeça cheia de cálculo, de dívida, preocupação da família, de filhos, de cachorro, de papagaio. Mas quando é de manhã você observa que o Senhor tem te sustentar. Esse vigor que você precisa, mas se apoderar e dizer: Senhor, obrigado, é mais uma
Louvado seja o nome do Senhor. Agora Paulo vai dar a última dica: perseverar na oração. Pastor, já estou orando 10, 20 anos. Continue, irmão. Parar, eu te digo que não é a solução. Pastor, a guerra está travada. Se você parar, vai travar mais ainda. Continua clamando, igreja. Só que há um porém no momento que a gente clama também, começa a profetizar e liberar palavras. Começa a profetizar palavras dentro da tua casa. Já falei isso aqui várias vezes, que o Senhor direciona. Quando você estiver clamando, você sempre estende a sua mão e clama. Senhor, profetiza a mudança. Senhor, profetiza, eu minha casa servirei do Senhor. Começa a verbalizar essas palavras, em vez de estar reclamando. Porque quando a gente está reclamando, todo tempo isso, ó vida, ó céu, e aí acaba travando, irmão. Acaba confirmando aquela murmuração no mundo espiritual. E o diabo, ele tem autonomia para te acusar e dizer para Deus, assim o que falou para Jó. Está vendo só aquele que está orando, está lhe reclamando? Só que é o Senhor, igreja. Deus, ele ouve a oração do seu povo. E Deus, ele nos prova. Deus, ele prova a nós pelo teste do tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós que estamos orando, estamos passando por isso, imagine aquele que não ora. Conheço pessoas que não oram, tem que glória a Deus. Pessoas que você pergunta, uma vez eu fui pregar uma congregação. Eu fiz uma pergunta e disse assim: irmão, levante a mão aqui, quem orou hoje uma hora? Uma hora de tempo. Os grilos começaram a cantar. Eu disse: quem orou aqui meia hora de tempo? Ficou silêncio, parecia que eu estava no início da criação do mundo. Não tinha barulho nenhum. Eu disse: última chance, quem orou aqui 15 minutos hoje? Irmão, ficou um silêncio. Parece que eu tinha entrado num estúdio de música. Estava tudo silêncio. Eu disse: irmão, fica difícil o Senhor trabalhar no meio do povo. Isso. Fica difícil Deus operar no meio de uma igreja que não ora. Aí o que acontece hoje em dia? O povo quer ser o pregador. Aí é colocado na balança. Se o pregador foi bom, tudo foi maravilhoso. Se o pregador foi gelado, não fez aquilo que ele queria, louvado seja Deus, o culto foi frio, o pregador é gelado. E aí a gente começa a deixar de servir a Deus e servir o pregador. Aí a gente começa a deixar de caminhar para a igreja por causa de Jesus e vem procurar saber quem é o pregador que vai despertar o que estava morto. Por isso que Jesus disse: deixe os mortos sepultar os seus mortos. Quem busca o Senhor não tem vida, mas quem busca o Senhor tem força, tem vigor. Quem busca a presença de Deus, amado, essa pessoa, ela vence barreiras. E eu quero te dizer essa noite: siga o Senhor, persevera na presença de Deus. Deus, ele vai mudar o teu cativeiro, igreja. Mas enquanto a vitória não chega, continua te alegrando na promessa. Deus, ele lançou promessa, te agarra no que ele falou. Não te agarra no que as pessoas falam. Não te agarra no que o inimigo fala da tua mente, mas te agarra no que o Senhor já falou para você. Louvado seja Deus. E muitas vezes, amado, estamos pregando a palavra. O Senhor vai dizer: eu não creio nisso. Aí vem alguém que diz: olha, tu é o perdedor. O pessoal pega aquela palavra e toma posse. Verdade. Aí fica com aquela riada no chão. Porque aquela palavra. Mas Jesus, essa noite, igreja, ele veio despertar, continuar, avançar. Você tem uma família que precisa da tua oração. Você precisa alcançar a tua família. Você sabia que a tua família depende da tua oração, não é só dos outros, não. Tem gente que depende dos outros. Jesus, ele não tem mediador entre Deus e o homem, a não ser Cristo. Jesus, ele quer ouvir a tua voz orando para a tua casa, a tua família. Louvado seja Deus. Certa feita o Senhor falou isso para mim. O Senhor coloca sobre a tua responsabilidade, a tua família, para te orar pela tua família. Você já pensou, amado, o peso que era sobre nós, o peso que houve sobre Cristo orar por toda a humanidade, pagando o preço até onde ele paga? Em que sentido, pastor? O Espírito Santo sobe quando a gente fala dele. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé.
seja o nome do Senhor. Veja, eu não sei se você já viu os noticiários. A gente observa, amados, que tudo já está praticamente preparado para a volta de Jesus. E o que é mais triste, a gente observa que é a igreja do Senhor. Quando eu falo igreja do Senhor, não estou falando só aqui. Quando eu falo igreja do Senhor, por onde a gente passa, você vê o povo, amados, enfraquecido, desanimado. Você vê as pessoas hoje chegar na casa do Senhor, você não vê aquela alegria, irmão, de estar na casa do Senhor. Aquele desejo de dizer, Senhor, estou aqui na tua casa. Você vê hoje o povo do Senhor caminhando no automático, pastor. Louvado seja Deus. O Senhor ele quer mudar esse quadro. Tira o foco do teu problema. Coloque o foco naquilo que o Senhor preparou para você. Coloque o foco em Jesus. Volto a repetir, se a gente focar no que a gente está passando, a gente vai ficar doente. Louvado seja Deus, o Senhor ele tem cuidado de mim e de você. Ele não quer que a gente fique doente, amado. Na sua casa, o Senhor quer te dar saúde para você continuar. Ele não quer que você esteja seguindo Ele debaixo de problema para que as pessoas te olhem e digam assim, esse ele serve a Deus? Não. O Senhor quer fazer através de nós, um canal, uma isca para as almas, as pessoas que estão nos observando, a nossa família, pessoas que zombam de Deus, pessoas que estão com o coração fechado. Se elas verem algo em nossas vidas, elas serão alcançadas também. Porque você é uma isca que o Senhor colocou no meio da tua família. Se você não permanecer firme, amado, se eles verem uma fraqueza em você, você pode ter certeza que eles vão enfraquecer também. Seja forte, seja firme, que o Senhor vai mudar o teu cativeiro. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta noite. Primeiramente eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Essa noite, meu Deus, eu quero orar, Senhor. Eu e o teu povo, Senhor, estamos pedindo perdão para ti, Senhor. Coloca a mão no seu coração, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Neste momento, Pai, nós estamos, Pai, pedindo perdão, nos humilhando diante da tua presença, Senhor. Por tudo aquilo que nós fizemos, pecamos, falhamos, pecamos por palavra, pecamos em pensamentos, Senhor, questionamos, Senhor, agora as tuas promessas, questionamos o teu trabalhar muitas vezes, reclamamos porque o tempo está passando, Senhor, e é verdade, Deus, o nosso tempo é limitado nessa terra, mas tu sabes como trabalhar, Senhor, guarda o nosso lado, Senhor, de não falhar, de não pecar contra ti, o nosso coração, Senhor, perdoa cada um, meu Pai, essa noite, Deus. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, trabalhar no nosso coração. Deus, tu sabes por que essa palavra essa noite, Pai. Para cada um, Senhor, tu conhece aquele que pensa em parar, aquele que pensa em desistir, Senhor. Mas eu te peço, Deus, esta noite, sustenta o teu povo, nos perdoa, Senhor. Perdoa cada um, meu Pai, nessa noite. Aquele que está com o coração, meu Pai, verdadeiramente quebrantado. Tira toda a resistência, Senhor, à tua palavra. Tira toda a resistência, Senhor, à tua voz, Senhor. Deus, em nome de Jesus, venha desarmar nossa vida nessa noite, Senhor. Quebra a dureza do nosso coração. Todo pensamento, Senhor, contrário. Toda altivez, Senhor, toda arrogância, meu Pai, que houver dentro de nós, Senhor. Arranca essa noite. Em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, renova a nossa aliança contigo. Recebe o nosso nome no livro da vida, Senhor. Perdoa nossas falhas. E que o Senhor, Pai, possa ser o nosso nome no livro da vida até o dia do arrebatamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus esta noite. Glória a Deus. Deixa se sentar no seu lado. Louvado seja o nome do Senhor.
a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Glória a Jesus.